Na sua área em específico, eu acredito que quando não se fala da parte estética, mas quando você tem que atender alguma emergência, né, é difícil você lidar racionalmente, né, com esse tempo de espera até se resolver a situação, né? Até porque também eu queria até que você falasse também como é que funciona, o que se considera como uma urgência, né? E o que é vamos lá, a hora ouro para você atender um paciente que eventualmente sofreu um dano no olho, né? Que a gente já vinha falando também dessa questão de ser muito mais fácil tratar no tempo correto do que tratar a sequela, né? Então, qual é o tempo aí que um paciente de urgência tem que ser atendido, eventualmente numa urgência ocular, né? E assim, o panorama, né? De como ser definido, quem que vai pagar, como que vai ser, né? Qual é a melhor forma do paciente lidar com isso? Sim. Na verdade, as urgências oftalmológicas têm um grupo muito grande, mas vamos dizer assim, as mais comuns que a gente tem são as urgências relacionadas a trauma, por exemplo, a perfuração ocular, e as urgências relacionadas a doenças que, se não forem tratadas com uma velocidade extremamente alta, você pode ter um dano irreversível. Por exemplo, eu vou falar do meu amigo Dr. Elmar, né, o pessoal da retina. Um descolamento de retina, em regra, ele tem que ser tratado como se fosse uma urgência oftalmológica. E vamos definir o que é urgência também, né, para ficar bem claro. Urgência é aquilo que, se você não tratar de uma forma imediata ou quase imediata, você não vai conseguir um resultado bom, você vai ter uma sequela. Emergência seria algo que ameace a vida, né? Então, na oftalmologia tem poucas situações que a gente poderia dizer que são emergências. Outra urgência muito comum, o glaucoma do tipo agudo, o glaucoma do tipo súbito, onde você tem um aumento da pressão do olho imediato, muito rápido, e esse aumento pode fazer a pessoa ficar cega em questão de horas. Então, você tem que fazer um tratamento, né, praticamente de imediato também. E a perfuração, claro, porque se você tiver uma perfuração do olho, e aqui tem bastante em Rondônia, pessoal que fura com cerca, fazendo cerca, pescando, né, com anzol. Então nós temos uma série de acidentes, né? Tem muitos acidentes, e se você deixar o olho aberto, ele vai infeccionar e perder a visão. Então você tem que fechar o quanto antes. Existem alguns protocolos, né, mas vou tentar falar de uma maneira que as pessoas entendam, mas quanto antes você fechar o olho de um paciente que teve uma perfuração, melhor. O risco dele desenvolver uma infecção potencialmente grave, que obriga a tirar o olho às vezes, cai muito quando você fecha o olho nas primeiras horas. Então você, por exemplo, tem uma perfuração hoje, esperar 24, 48 horas, o risco de você perder aquele olho aumentou demais. Então é necessário. E aqui na nossa realidade do Estado, por exemplo, apesar de toda a boa vontade, eu repito aqui, eu digo de coração porque eu estou lá dentro, no governo, por exemplo, o governo de Rondônia, e não só desse, outros governos também, a boa vontade é grande, eles querem fazer o que é certo, mas não tem uma estrutura ainda que contemple, por exemplo, uma urgência no interior de Rondônia. Então, um paciente que fura o olho em Vilhena, lá na fronteira com a Bolívia, às vezes ele tem que viajar de carro 12, 14 horas numa ambulância, correndo para chegar aqui para fazer uma cirurgia, porque não há centros, né, que possam atender esse tipo de urgência específica no interior. Isso é desgastante para as pessoas, desgastante para os pacientes, o risco de acidente com a ambulância, o custo para a prefeitura também, para trazer esse paciente para cá. Então tem muitas coisas que precisam melhorar muito. Retina, por exemplo, nós não temos ainda no sistema público de saúde uma solução adequada, apesar de todos os esforços. Eu tenho acompanhado os esforços do governo de tentar implementar um serviço que resolva a retina, mas é uma coisa assim que a demanda é tão absurda e é tão permanente, e mesmo que você tivesse todo o aparato ali no hospital de base, eu tenho dúvida se só um hospital ia dar conta de tanta que é a necessidade que tem, né? Então, na iniciativa privada, nós temos uma situação bem melhor, né? Então, realmente o paciente tem convênio, tudo, ele vai ser atendido, então tudo bem. O que me preocupa é que na urgência, geralmente, o paciente não vai para um hospital privado, ele vai primeiro para um hospital público. Isso. Mesmo quem tem convênio, mesmo quem tem particular, o primeiro lugar onde ele vai, principalmente quem está no interior, é o hospital público. E apesar de toda a boa vontade, o interesse, né, dos governantes, eu vejo isso, né, de forma geral, eles não têm conseguido lidar. Aí também é uma conversa longa que a gente poderia ter sobre sistemas de saúde, né?
Mas a solução que eu acredito seria, vamos dizer assim, mais perto do sistema da Alemanha, né, de saúde, e menos do nosso sistema, que ele tenta centralizar tudo, controlar tudo, regular tudo. A burocracia se torna muito grande, o custo administrativo se torna absurdo e as decisões não são céleres. Demanda uma série de pessoas, de órgãos de fiscalização, de controle, de funcionários administrativos e todo mundo trabalhando direitinho. Mas é que a burocracia, quer dizer, a estrutura do sistema, ela não ajuda. Por mais que você tenha pessoas de bem tentando trabalhar muito, as pessoas falam, não, o problema é gestão, o problema é gestão. Eu digo que não. O problema é que não deveria ter gestão nesse nível. Você deveria ter algo muito menor, muito mais autônomo e célere, como você encontra em países como a Alemanha, por exemplo, né? Ou a Austrália, que as coisas são descentralizadas, não tem burocracia e as coisas funcionam muito rápido. Aqui não, aqui o Estado, quanto mais a coisa vai travando, parece que eles aumentam o que causou nível aquilo. a mais de burocracia. Eles aumentam a burocracia para tentar resolver um problema que talvez tenha sido causado pela própria burocracia. Isso é um problema do sistema de saúde como um todo no Brasil, né? Não é só de Rondônia, tá bom, pessoal? Então, tenho muitos amigos, todo carinho, tá? O pessoal vai querer me bater ali quando eu for no SUS, né? Que eu também trabalho no SUS, mas é verdade. As Calma, pessoas gente, são viva o boas. SUS, tá? Não, eu digo que o melhor sistema de saúde do mundo seria aquele que realmente pudesse conceder para o paciente algo bom. E a gente não vê isso, na verdade, apesar da intenção, apesar da coisa que a gente quer o bem, a gente fala viva o SUS, viva aquilo, mas na realidade, quando a gente abre o olho para ver o que está acontecendo, a gente só ficou na intenção.